E aqui eu queria falar sobre a questão das vantagens e das limitações desse processo, que eu acho que é importante a gente falar sobre essa questão. Bom, uma característica aqui, fazendo a leitura do material, que a gente vê que o processo de soldagem GMAW, mesma coisa que o MIG-MAG, ele pode soldar numa ampla faixa de corrente. Então vai de 60 amperes, que é uma corrente relativamente baixa, a 500 amperes, que é uma corrente muito alta. A taxa de deposição de 1 a 15 quilos por hora. Tá? O que isso significa? Vamos imaginar que uma pessoa esteja soldando no processo lá manual, né? A gente chama até de semi-mecanizado, por conta da alimentação mecanizada do arame. É possível depositar 1 quilo, 2 quilos de material na solda em 1 hora. Tá? Agora, se a gente puder mecanizar essa tocha, a gente consegue aumentar essa capacidade de depósito. Então, essa é uma vantagem bem interessante. Se eu não me engano, seria bom até confirmar, o eletrodo revestido é de 1 a 5 quilos por hora. Teria que confirmar realmente, mas acredito que seja isso. E existem, por exemplo, variações do processo, né, que a gente até viu no vídeo, que a gente consegue trabalhar com dois arames, e aí, por exemplo, você consegue depositar mais material no mesmo intervalo de tempo. Tá? E diluição de 10 a 30%, que seria a questão da penetração, né, no material de solda. A espessura mínima para soldagem é de 1,5 milímetros, é uma chapa relativamente fina. Acredito até que esse valor possa ser menor, tá? Porque tem metalon, por exemplo, de 1,2, se eu não me engano, dá para fazer também. Mas assim, são valores muito próximos, né? E 3 milímetros na semiautomática, que é na semi-mecanizada, né, que eles chamam. E as vantagens e as limitações aqui desse processo. Bom, a taxa de deposição ela pode ser elevada, então você consegue depositar muito material em pouco tempo, justamente por essa questão da produtividade do soldador. Então lembra que no eletrodo revestido tem que ficar trocando o eletrodo, fazendo a limpeza da escória, e isso é dispensável, porque a alimentação do eletrodo ela é contínua, assim como a possibilidade de mecanizar o processo. E também vocês vão ver mais para frente que dá até para robotizar, você consegue botar robôs para poder fazer esse tipo de solda. Menor necessidade de operações de acabamento, até porque o cordão de solda tem um acabamento legal, tá? É uma característica do processo. Baixo teor de hidrogênio, isso que mostra que o processo durante a sua execução ele não absorve hidrogênio, né, durante a soldagem, relativamente, assim como uma questão, por exemplo, existem no eletrodo revestido, existem eletrodos que são mais suscetíveis à presença do hidrogênio, que acaba causando problemas para a solda. Soldagem em todas as posições, aí que a gente não pode esquecer que depende do tipo de transferência metálica, certo? Como a gente já estudou. Aplicação em todos os tipos de juntas, então na hora de unir os materiais ali não tem muita limitação, tá? Como, por exemplo, ocorre em arco submerso, que há algumas limitações. Execução de soldagem relativamente fácil, tá? Então, para o soldador, acaba sendo fácil, vamos dizer assim, a manipulação do equipamento, soldar não é difícil, tá? Esse processo não é difícil. A gente falou um monte de coisa boa. E quais são as limitações desse processo? Ó, possibilidade de trincas por causa do brusco resfriamento. Então, no eletrodo revestido, lembra aquela escória que gera? Aquilo dali serve como, vamos dizer assim, é um processo interessante, tá? Porque aquilo dali, na verdade, faz com que o material não se resfrie bruscamente. Pensa só, o material ele vai numa temperatura alta, muito alta, e depois ele cai, certo? Quando a gente tem a escória, essa queda de temperatura ela acaba sendo amenizada, ela é mais suave, e isso é bom para o material. Então, no eletrodo revestido, né, você tem um pico e depois vai resfriando lentamente, entre aspas, né? Em MIG-MAG, quando atinge o mesmo valor, um pico de corrente ali, né? Desculpa, um pico de temperatura, né? Ela acaba caindo mais rapidamente porque não tem essa escória para poder ajudar a segurar, a reter o calor na região de solda, tá?
Soldagem em locais de difícil acesso devido ao uso da tocha. Então, existem situações, por exemplo, que você precisa acessar um determinado espaço para soldar e a tocha ela atrapalha. Tá? Em eletrodo revestido, por exemplo, é mais difícil essa questão. Desculpa, na verdade, assim, acaba sendo mais fácil no eletrodo revestido evitar esse tipo de problema. Em MIG-MAG, sim, há essa restrição, em alguns casos. Equipamento caro quando comparado ao processo de soldagem por eletrodo revestido. Então, eletrodo revestido, lembra? Tem a máquina de solda, você tem ali alguns componentes básicos e você já consegue soldar. Um eletrodo revestido, algumas ferramentas, alguns equipamentos e pronto. Em MIG-MAG você tem que ter a máquina de solda, tem que ter o cilindro, tem que ter a tocha, então tudo é mais caro, tá? Mas para uma empresa que trabalha com produção, tá? Uma produção mais elevada, que a produtividade é uma questão importante, esse processo ele acaba saindo mais barato do que o eletrodo revestido. A quantidade de soldas que é feita, a quantidade de soldas que são feitas, a quantidade de soldas que é feita, né? Nesse processo, no mesmo intervalo de tempo que um eletrodo revestido, acaba sendo muito maior. Então, se eu vou soldar de vez em quando, né, e tudo mais, eletrodo revestido talvez resolva. Mas se é uma, todo dia está soldando e tudo mais, esse processo, o custo dele acaba sendo diluído na solda, tá bom? Então, esses são os aspectos mais importantes, vantagens e limitações do processo MIG-MAG.